Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Castelão, eu sou aluno de medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas do MUSE. E inclusive já era a primeira coisa que eu queria tirar da frente, porque muita gente veio me perguntar no Instagram, inclusive se você não sabe como é que manda mensagem para mim, através da caixinha que eu abro toda vez lá no Instagram. Garanto que eu vou responder todas as perguntas que vocês mandarem. E muita gente veio me perguntar se eu estava fazendo isso imitando o Muzi. E eu falei assim, nossa, velho, que pergunta absurda. É claro que sim. Um dia talvez eu conte para vocês relação como é que eu descobri o Paulo Musi, etc, etc. Mas o que vocês têm que saber, basicamente, agora é o seguinte, eu admiro ele pra caralho, tanto como médico quanto ser humano, e ele é basicamente o tipo de médico que eu quero ser. E por causa dele, eu consegui voltar a uma rotina de exercício, dieta, etc., porque eu tinha desandado um pouquinho por causa de alguns problemas pessoais. E eu corria bastante, principalmente na época do exército, só que depois que eu fiquei mais gordinho, eu cheguei a ficar com 105 quilos, eu não estava aguentando mais correr, porque era 1 ou 2 dias de corrida e 3 dias de molho, porque meu joelho ia para o saco. E inspirado por ele, em vez da corrida, eu fui para a bicicleta. Aí, basicamente com rotina de exercício, estudante de medicina, fazendo exercício, trabalhando, etc. E toda noite, basicamente, e todo dia eu fazia meu aeróbico. Comecei um canal aqui no YouTube para ter esse contato mais próximo com vocês, falar dos temas que eu gosto, etc. Dividir com vocês minha paixão pela medicina. Aí eu falei assim, por que eu não junto o útil ao agradável? Quase toda live o Muzi falava que ele gostaria que nós, os banhentos dele, começássemos o nosso próprio BNTC, falando com o pessoal que a gente conhece, tirando dúvida, ajudando, até compartilhando experiência para ajudar. Eu falei assim, eu basicamente já tenho um canal. Eu gosto de criar conteúdo, de falar as coisas da medicina, etc. Admiro o Muzi, obviamente sei que não chega aos pés dele, mas por enquanto já é meu objetivo. Então falei, por que não? Eu já faço o aeróbico, a única coisa que vai diferenciar é que, em vez de escutar as lives do Muzi, eu pego a dúvida de vocês e vou respondendo. Obviamente na medida do que eu sei. E espero que vocês gostem desse formato de live. Eu tive um problema com essa live, eu ia fazer ela ontem, só que o cabeção não sabia que você tinha que fazer um requerimento 24 horas antes de começar uma live. E quando eu fui começar a live, eu vi que tinha esse requerimento e adiei ela para hoje. Eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram no sábado, vocês me mandaram um monte de perguntas, eu selecionei elas, salvei, e agora eu vou responder as dúvidas que vocês tiveram. E uma dúvida especificamente eu achei muito bacana para fazer de tema para essa nossa primeira live, que é justamente a relação entre a gordura visceral e a diabetes. Então eu vou respondendo a pergunta de vocês. Obviamente, como eu estou com meu celular aí, eu tenho que olhar pelo computador. A primeira pergunta foi da Luciana Teixeira. Eu acho que não foi bem uma pergunta. Ela mandou, bem-vindos ao seu, ao nosso canal. Bom, Luciana, bem-vinda. E não sei se foi uma sugestão de abertura, mas eu acho que não faz muito o meu perfil. Agradeço pela sugestão, mas minha abertura é shonen. Para quem não sabe, shonen é jovem em japonês. Eu quase sempre chamo todo mundo de jovem ou shonen. E para mim foi a coisa mais natural que eu já fazia normalmente. E do mesmo jeito que o Muzi tem uns banhentos, vocês são meus jovens. A próxima pergunta é do Carioca. Carioca mandou, socorro, preciso perder gordura abdominal sem perder massa magra. Essa é uma excelente dúvida, Carioca. O que acontece, como é que você
que quando você está querendo perder a gordura abdominal sem depletar a massa magra, você está confundindo, melhor, você está misturando, você está colocando como se fosse condição sine qua non, ou seja, sem essa condição você não vai conseguir, você fazer o déficit calórico. E é lógico que na hora que você faz déficit calórico, a sua musculatura vai sofrer bastante, porque ela é o tecido do nosso corpo, segundo tecido do nosso corpo, na verdade, que gasta mais energia. Primeiro, o sistema nervoso. Então, toda vez que você fizer uma dieta hipocalórica, necessariamente sua musculatura vai sofrer. Não necessariamente depletar, mas que ela vai sofrer, vai. Você vai ter queda de performance, você pode ter irritação e outros sintomas. Uma coisa que você pode fazer é evitar coisas que vão te fazer ganhar mais gordura abdominal, então evitar alimentos que aumentem sua inflamação, hábitos que aumentem sua inflamação, então, por exemplo, bebida, cigarro, não dormir direito, isso tudo contribui demais com essa gordura abdominal. Então, se você pegar e já cortar esses hábitos, você já tem meio caminho andado. Outra coisa que você pode fazer que ajuda pra caramba, e isso pra mim é condição até mais importante para você perder gordura abdominal do que necessariamente déficit calórico, é fracionamento alimentar. Que o que acontece? Quando você não fraciona o que você vai comer ao longo do dia e come poucas vezes, você tem um funil metabólico. O que é esse funil? O que você está querendo, pela sua pergunta, é perder gordura e manter sua massa magra. Esse funil metabólico tem uma quantidade limitada de energia que o seu músculo pode processar. A sua gordura tem um funil um gargalo de funil bem mais alargado. Então, na hora que você jogar mais energia do que sua musculatura consegue processar, a primeira coisa que vai acontecer é se alimentar sua gordura. Então, se você fizer um fracionamento alimentar, o que você vai fazer, basicamente, é o seguinte: você vai pegar as calorias que você come e dividir ao longo do dia. Veja bem, fracionamento alimentar não é aumento de frequência alimentar. Você come, vamos supor, 2.000 calorias por dia, fracionamento alimentar é você dividir essas 2.000 em 4 porções de 500 ou 6 porções, se eu sou péssimo em matemática, 6 porções nessas 2.000. Então você vai fazendo esse fracionamento alimentar. O aumento da sua ingestão calórica, o aumento da frequência alimentar, é você, além dessas 2.000, começar a petiscar. Então você vai lá e, além do almoço que você não diminuiu, você vai lá e coloca um sanduíche no meio da tarde. E depois desse sanduíche, a janta que você não diminuiu, você vai lá e come mais alguma coisa. Isso é aumento da frequência. Isso vai te fazer engordar de novo. O que você tem que fazer é, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Meu prato de almoço geralmente dava 1 quilo. Que eu tenho 95 quilos e geralmente minha fome é grandinha. Antes de eu saber desse tipo de coisa, antes de eu estudar isso, tanto no Interligas quanto vendo as lives do Muzi, eu passava a maior parte da manhã sem comer nada e chegava próximo da hora do almoço e fazia aquele jantoroço. Comia o máximo possível, ficava a tarde toda giboiando, à noite comia o máximo possível de novo. Isso é o padrão de quem quer engordar. Então, o que você tem que fazer no meu caso, em vez de comer 1 quilo no almoço, meu prato tem 300 gramas. Aí, onde é que entram os outros 700? Eu divido pela manhã. Então, meu café da manhã, obviamente, isso é um exemplo calórico. Meu café da manhã, 250, um lanche depois do café da manhã, que geralmente é meu lanche pós-treino, 250 gramas, e antes do almoço, 250 gramas. Ah, mas aí você pode pensar que se você fizer isso, você vai chegar no almoço sem tanta fome. É exatamente esse o caso. Se você der essas janelas alimentares, você consegue fazer com que seu músculo recrute muito mais energia do que seu tecido adiposo. Então, para você perder essa gordura abdominal, o que você vai ter que fazer é fracionamento alimentar. Porque se você fracionar o que você come ao longo do dia, você dá tempo para o seu músculo se alimentar, preferencialmente, e não dá tanto tempo para a gordura estocar energia e fazer os processos dela para síntese de gordura. Então, basicamente, o que você vai fazer, além do fracionamento alimentar
e cortar essas besteiras ao longo do dia, dieta e exercício. Não tem nada de outro mundo, não tem nada que você faça, você fale, nossa, isso só rico consegue fazer, nossa, isso só quem é extremamente diferenciado consegue fazer. Não, isso todo mundo consegue fazer, inclusive é uma das coisas que eu mais gosto em relação à estética. Você já viu aquele velho da lancha? Aquele velhinho barrigudinho que tem uma lancha e gosta de tirar onda? Se o cara é tão rico, por que ele não tem um corpo foda? Porque físico você não aluga, você não empresta e você não compra. Físico você tem que merecer. E na hora que você olha para uma pessoa que se admira agora, com o físico que você admira, você está olhando, na verdade, para o trabalho dela, o trabalho que ela já teve há muito tempo. Então, na hora que eu olho, eu vou dar um exemplo, um padrão estético que eu gosto. Capitão América, no primeiro filme. Na hora que eu olho para o Chris Evans com aquele shape, o que eu estou olhando é o trabalho dele de anos até chegar ali. Do mesmo jeito que na hora que eu olho para uma pessoa que está acima do peso, eu vejo o desregramento que ela teve em relação à dieta e exercício para chegar naquele padrão de sobrepeso. E é claro, nem todo mundo tem os mesmos objetivos, tanto estéticos quanto físicos ou de performance, mas se você quer mudar, do mesmo jeito que você sabe que todo mundo que fez dieta sabe disso alguma vez. Não foi o primeiro prato de salada com frango que você comeu no almoço que te emagreceu e também não vai ser o primeiro prato de pizza com hambúrguer que você comer que vai te engordar. É o hábito que você cultivou ao longo do tempo e com muita frequência que faz o seu físico mudar. Então, na hora que eu olho o físico que eu quero ter, a primeira coisa que eu olho é o método que eu vou chegar lá, e não o físico. Porque o físico pode até ser uma meta, mas se eu não souber o caminho para chegar lá, eu vou estar correndo na direção errada. Aí não adianta correr. Não adianta eu olhar para o Chris Evans e fazer o que ele faz agora para manter o físico que ele já tem. Eu tenho que olhar o que ele fez para chegar lá, olhar o que se adequa à minha realidade, olhar o que eu posso fazer e focar na consistência. Eu quero perder gordura. Para isso, eu faço atividade física e dieta. Lembrando, perder gordura é dieta, atividade física só para condicionamento metabólico e fisiológico. Perder gordura, necessariamente dieta. Você pode correr até a China e voltar, você pode pedalar até o Uzbequistão e voltar. Se você não controlar a dieta, se você não tiver uma dieta boa, você não vai perder gordura. Então, na hora que eu olho para o padrão físico que eu quero, eu imagino o tipo de rotina. Para quem não sabe, dieta vem do grego, que significa rotina. Então, na hora que você muda a dieta de uma pessoa, você tem que mudar a rotina daquela pessoa. Então, para uma dieta ser bem sucedida, ela tem que se adequar à rotina da pessoa. Não adianta eu pegar a minha rotina, que eu já estou acostumado com ela e já estou adaptando ela ao meu cotidiano, e pegar e passar para uma pessoa que tem uma rotina e uma dieta e vivências completamente diferentes da minha. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, igual um amigo meu já me perguntou, eu falei assim, João, passa a dieta que você está fazendo. Eu falei, beleza. Então vai lá na academia, faz os mesmos exercícios que eu faço, com o mesmo peso. A pessoa fala, não, você está doido? Você já malha não sei quantos anos. Se eu pegar esses pesos, eu vou me machucar. Eu falei, exatamente. Se você pegar a dieta que eu sigo agora, com o meu padrão, tanto comportamental quanto de evolução metabólica, e tentar seguir ela agora, você vai fracassar, porque essa dieta não se adequa à sua rotina. E na hora que você se frustrar por causa do fracasso, você pode achar que você não tem mais jeito, que você morreu, você nasceu desse jeito, você vai morrer desse jeito, se frustrar e enfiar o pé na jaca pior do que você estava antes. Então a primeira coisa que você tem que fazer, quando você imagina o corpo que você quer ter, a identidade visual que você quer ter, olha o caminho que você tem para chegar lá. Pessoal, beleza, eu sei que um docinho depois do almoço é gostoso, só que esse docinho vai me deixar mais perto ou mais longe do físico que eu quero atingir? Eu sei que não fazer exercício é mais conveniente, principalmente em dia de chuva. Só que se eu não fizer esse exercício hoje, eu vou estar mais perto ou mais longe do corpo que eu quero ter. Essa é a mentalidade que eu tento cultivar. É lógico, todo mundo escorrega de vez em quando, todo mundo sai de vez em quando. Só que tem uma frase do músico que eu adoro, que é, para sair do trilho, você precisa ter trilho primeiro. Então, você primeiro constrói sua rotina, mantém ela, vai regrando certinho,
E depois que você já tiver uma rotina estabelecida, ocasionalmente, se você fugir dela ou não, não vai importar tanto. Porque você já tem uma rotina, você já tem um hábito cultivado. E aquela escapulida foi justamente isso, uma escapulida. Foi um desvio, mas a rotina você já tem. Então tenta se manter nela o máximo possível para que você consiga chegar no físico que você quer. E se você não conseguir, me manda mensagem que talvez eu possa te ajudar. Esse foi longe, hein? Depois veio a mensagem da Luana Marcondes, que foi a sugestão do tema dessa live, que é a relação entre gordura visceral e diabetes tipo 2. Eu vou deixar essa pergunta especificamente para o final da live. A Luana Marcondes fez outra pergunta, muito boa também, que é o uso de GH por atletas. E isso é maravilhoso porque ela soube perguntar para atletas e não para pessoa que usa achando que é atleta ou achando que tem efeito X ou Y que vai melhorar o físico dela. Primeiro, se você não tem dieta e exercício adequado, se você já não consegue um físico muito, muito bom sem usar esteroide anabolizante, o esteroide anabolizante que você usar só vai piorar o seu físico, vai piorar a sua saúde, só que por experiência própria. 99% das vezes você fala para uma pessoa que o esteroide vai piorar a saúde dela, a carga pro que você está falando. Ela não leva em consideração problema cardíaco, problema renal, problema hepático. Uma coisa que geralmente costuma funcionar com o homem é a ameaça de impotência sexual. Isso costuma funcionar com muita frequência. Mas na hora que você fala problema cardíaco, não sei o que, eles me lembram bastante o Jack Hammer, que é um personagem do anime Baki, que ele fala que ele trocaria os anos de vida da velhice dele por um corpo mais forte hoje. Isso está completamente errado, porque a primeira coisa que você tem que pensar é que na sua velhice você vai estar cultivando, você vai estar aproveitando as amizades que você cultivou agora. E se você abrir mão desses anos por causa de um físico mais bonito, supostamente um físico mais bonito hoje, na minha opinião é burrice. Porque primeiro, você vai estar atraindo a atenção de gente que só está perto de você por causa do físico, ou só aproximou de você por causa do físico. E as pessoas que realmente deveriam importar para você na sua vida, você vai ter ou afastado, por causa que geralmente a pessoa que gosta realmente de você não gosta de ver você se destruindo, e a pessoa sabe que usar esteroide é basicamente autodestruição. E se você não tiver uma dieta, uma rotina de dieta e exercício regrada, o que você vai fazer é piorar bastante seu físico. Então, na hora que eu explico para uma pessoa que usar esteroide anabolizante no geral, na hora que você está tentando ganhar mais silhueta, na hora que você está tentando perder gordura, na hora que você está tentando melhorar esteticamente, que isso não vai adiantar de nada se ela não fizer dieta e exercício 2 ou 3 vezes melhor do que uma pessoa que não faz uso de esteroide anabolizante. Geralmente ela não quer. Ela acha que o esteroide é um atalho para o físico que ela quer. Na verdade, o que ele faz é acelerar o processo que você está tendo. Então, se você está comendo errado e fazendo exercício errado, você vai se ferrar de um jeito maravilhoso. Então, 99% das pessoas só vai ter prejuízo com esse tipo de coisa. E mesmo os 1%, que talvez melhore fisicamente ou esteticamente por causa disso, eles vão ter muito prejuízo por causa disso. Os outros 99% não vão ter nem o suposto benefício de melhor estética. Eles só abrem mão da saúde. Tirando isso da frente, vamos para o efeito do GH no organismo. Basicamente, o primeiro grande efeito do GH, ele te dá um pico glicêmico. Você tem alguns receptores no fígado, tipo GHRS, que respondem ao estímulo do GH, liberando a glicose ou glicogênio que o fígado estoca para sua corrente sanguínea.
Qual que é o problema disso? Melhor, eu vou falar de todos os efeitos, depois eu falo dos problemas disso e por que atletas costumam utilizar e o que uma pessoa que não é atleta teria por causa disso. Outro efeito do GH é estimular a iodinase tipo 2, que transforma preferencialmente T4 em T3 livre. Então, se você usa o GH, você fica levemente hipertireóide. Um efeito dele também é inibir a 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que transforma cortisona inativa em cortisol ativo. Ou seja, ele diminui a sua cortisolemia, o cortisol circulante no seu corpo. Qual que é o problema disso para uma pessoa que não está habituada a isso? Ou quais são os problemas que qualquer pessoa vai ter usando esse tipo de esteroide anabolizante? Na hora que você tem pico glicêmico com muita frequência, você aumenta a resistência periférica à insulina. Porque na hora que você tem esse pico glicêmico, mediado pelo GH, o seu pâncreas, as células beta-pancreáticas nas ilhotas de Langerhans, elas produzem insulina para colocar aquela glicose toda para dentro da célula. A curtíssimo prazo isso pode ter um efeito anabólico, porque a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem. Ele estimula a via da AKT e diminui a via da JNK. Via da AKT para você construir músculo, JNK, a grosso modo, para você diminuir o músculo que você tem. Só que junto com a insulina, o seu pâncreas também produz uma proteína para controlar ou modular a ação da insulina, que é a SOX3. A SOX3, a longo prazo, o que ela vai fazer com você é uma resistência periférica à insulina. Então, cronicamente, se você continuar tendo esses picos de glicemia por causa do GH, a única coisa que você vai ter é resistência à insulina. E lembra que eu falei que a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem? Não faz muito sentido você querer crescer à base de GH, crescer, obviamente, tendo hipertrofia à base de GH, sendo que ele inevitavelmente vai levar à resistência periférica à insulina. Tanto é que ele é um dos hormônios, ou o hormônio mais diabetogênico, ou seja, que gera diabetes para praticantes de musculação, pessoas que fazem abuso dessa substância. Outra ação dele, estimular a iodinase tipo 2. Qual que é o problema disso para uma pessoa que está eutrófica? Na hora que você estimula a iodinase tipo 2, você transforma mais T4 em T3, aumenta o T3 circulante, só que muito T3, ele dificulta a sua hipertrofia muscular. Por quê? Na hora que você faz uma musculação, uma atividade física resistida, você tem algumas fases da hipertrofia. Você tem a expansão, fusão e migração de mionúcleo. Não nessa ordem. Mas basicamente, para o seu mionúcleo fundir, ele precisa de um certo tempo. O que acelera essa fusão é o T3. Só que o que desacelera essa fusão é o T3 reverso. Então, na hora que você tem um pico de T3 e diminui proporcionalmente o T3 reverso, seu mionúcleo não vai ter tempo para fundir do jeito que ele deveria. Então, você vai ficar com a musculatura subdesenvolvida. Ela não vai se desenvolver do jeito que ela deveria, no tempo que ela deveria, se você ficar hipertireoide. É por isso que na hora que você vê um paciente, uma pessoa no geral, com hipertireoidismo, ela não tem um músculo exuberante, uma coisa maravilhosa. Ela tem, na verdade, uma musculatura até aquém do que ela deveria. Junto com essa ação da insulina, você tem um outro problema, na hora que você tem esse pico glicêmico. Na hora que você tem o pico glicêmico, o seu rim, ele tenta segurar o máximo possível de glicose, porque glicose para o nosso organismo é praticamente ouro. Então, no túbulo contorcido proximal do néfron, o que você tem são transportadores de glicose que fazem você não perder a glicose na urina. São transportadores tipo SGLT2. Eles transportam a glicose junto com o sódio. Então, na hora que você tem um pico de insulina, alguns autores falam 40 miligramas, já é muito, 40 unidades de insulina, já é o suficiente para ativar esse efeito. Você tem um efeito similar à aldosterona. Isso faz você reter líquido. Então, na hora que você tem esse
pico de glicemia, você ativa indiretamente o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que faz você reabsorver mais sódio. Então você vai ficar mais retido. Aposto que você já viu na sua academia aquele cara que usa GH e a cara dele é meio bolachuda, cara mais redondinha. Você tá na cara que ele tá retendo líquido, cara de GH. Outro problema dessa retenção de líquido, acúmulo de líquido sinovial. Então é a pessoa que tem muito síndrome do carpo. Por quê? Na hora que o músculo dela incha por causa do GH, aqui no túnel do carpo, você tem vários tendões que passam. Na hora que esses tendões incham, principalmente com o movimento, eles inflamam. Então a pessoa fica com uma inflamação terrível no pulso, que não consegue mais pegar quase nada, dependendo do grau de inflamação, obviamente. E ela tem que fazer cirurgia para retirar o retináculo dos extensores dos dedos, dos flexores dos dedos, para que você consiga voltar a ter um certo nível de movimento. Então, sendo sincero, para que uma pessoa usaria GH? Tem que ser meio doida. É pessoa que vai gastar um caminhão de dinheiro em uma droga que só vai piorar a saúde dela, só que na cabeça dela, ela acha que vai melhorar fisicamente por causa do uso desse GH. E na hora que você explica isso para a pessoa fica em negação. Qual que é a recomendação que geralmente a gente tem para uso de GH? Criança com problema de crescimento, distúrbio de crescimento, que eu lembre é esse mais 3, mas confesso que eu não estou lembrando dos outros 3 agora, dos outros 2 agora. Mas em relação aos atletas que usam isso, geralmente fisiculturistas, lembrando dos efeitos do GH, você tem o efeito dele de estimular os hormônios tireoidianos através da deiodinase tipo 2, você tem um efeito de diminuir o cortisol. Isso é outra coisa que eu tinha esquecido de falar. Quando o GH ele inibe a 11-beta-hidroxisteroide desdrogenase tipo 1 e diminui seu nível de cortisol, a pessoa pode achar legal ou bom que ela tenha menos cortisol do que o normal, porque geralmente a pessoa associa o cortisol com aquele hormônio de estresse que vai te deixar estressado, vai fazer catabolismo, etc, etc. Só que o cortisol, ele é extremamente fundamental para o funcionamento do seu sistema nervoso central. Então, ele tem uma ação neurológica muito importante para você ter uma manutenção da sua atenção ao longo do dia. Então, na hora que você diminuir ele a níveis infrafisiológicos, você pode ficar mais letárgico. E por que um atleta, principalmente de fisiculturismo, usa isso? O que eu já vi do pessoal que usa isso com mais frequência é pessoa que está em fase de pré-contest, que é antes da competição. Então ela já ganhou ao longo do ano a massa muscular que ela gostaria de ganhar, e ela está numa fase de definição. Ela está com geralmente menos calorias do que ela deveria para tentar chegar no nível de definição. Então quando ela restringe a quantidade de calorias, você diminui a quantidade de leptina. Leptina no núcleo arqueado do hipotálamo, núcleo paraventricular, você tem a diminuição da secreção de quispeptina e GNRH, diminui sua secreção de gonadotrofina. Então você vai ter uma menor secreção, uma menor produção de testosterona, FSH e LH. Junto com isso, você tem uma maior secreção de TRH e ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. O ACTH ele vai estimular o córtex da suprarrenal a produzir cortisol. Então a pessoa vai ficar com muito mais cortisol do que deveria para ela tentar manter o padrão glicêmico, porque ela está em restrição calórica. Junto com isso, com essa queda no aumento da grelina, queda da leptina e diminuição do TRH, você tem uma diminuição do TSH e tem uma diminuição da função tireoidiana. Então a pessoa vai estar com um hipotireoidismo subclínico, por assim dizer, porque ela vai estar restringindo a caloria. E lembra do que eu falei sobre os efeitos do GH?
ele estimula diogenase tipo 2, então ela corrige em parte esse efeito da restrição calórica, então a pessoa pode ficar com os hormônios tireoidianos relativamente normais, e ela diminui a 11-beta-hidroxisteroidesdrogenase tipo 1, que vai diminuir o nível de cortisol, que diminui o catabolismo muscular. Mas isso é especificamente para um atleta de fisiculturismo em fase de pré-contest. Para ele, tem mais efeito benéfico do que efeito maléfico. Lembra, todos os efeitos maléficos que eu falei que vão acabar com a saúde, ele vai continuar tendo. Só que para ele, na opinião dele, para fazer o campeonato que ele vai fazer, tem mais efeito benéfico do que maléfico. Na minha opinião, não deveria usar, porque obviamente vai acabar muito mais com a saúde do que deveria. Só que, imagina se para um cara que está na alta performance da musculação, já tem quase tanto, tem mais malefício do que benefício, mas quase equilibrando. Imagina para uma pessoa que não está acostumada nem a fazer dieta e exercício direito. Não é indicado. Vamos para a próxima pergunta. O João Pedro Assis, meu xará, perguntou: análogos de GLP-1 em tratamento de obesidade. Ele falou que seria um bom tema. Concordo que seria um bom tema. Talvez um dia eu faça uma live especificamente para falar sobre isso. Só que, o que é o efeito dos análogos de GLP-1 para quem não sabe? Os análogos de GLP-1, eles diminuem a sua motilidade intestinal, então diminui a velocidade de esvaziamento do seu intestino. Ao mesmo tempo, eles aumentam a secreção de insulina e aumentam o tempo que a insulina tem ação no seu corpo. Então, basicamente, você tem sim alguns benefícios para tratamento de obeso. Por quê? Na hora que você retarda o esvaziamento gástrico, a pessoa se sente satisfeita por mais tempo. Ao mesmo tempo, na hora que você prolonga a ação da insulina, você diminui a resistência periférica dela. Porque uma insulina começa a fazer trabalho que 2 ou 3 tinham que fazer antes. Qual que é o problema que eu vejo na maior parte das pessoas que usam liraglutida, Ozempic, etc, etc? Elas acham que essa medicação vai emagrecer e pronto. Que elas não têm que fazer dieta, muito menos exercício. Qual que é o problema disso? Na hora que você dá esses medicamentos para uma pessoa que não mudou a dieta, o padrão que geralmente eu vejo é a pessoa piorar o padrão alimentar. Por quê? No núcleo arqueado do hipotálamo, você tem 2 vias. A via orexígena, que é a via da fome, e a via anorexígena, que é a via da saciedade. Na via orexígena, geralmente é mediada pelo neuropeptídeo Y e a GOT-RP. Na via da saciedade, próprio melanocortina e CART. Para ativar a via anorexígena, ou seja, a via que vai inibir a sua fome, você geralmente tem 2 hormônios principais, leptina e insulina. Na hora que você aumenta a ação da insulina por causa dos análogos de GLP-1, ela vai agir melhor no núcleo arqueado hipotálamo na via anorexígena. A pessoa vai sentir menos fome. Qual que é o problema desse tipo de coisa? A pessoa se sente empanzinada. Então, quando você não corrige o padrão alimentar dessa pessoa antes, essa pessoa não come porque ela está com fome, ela come porque ela está entediada. Isso já deve ter acontecido com você. Ah, não tem nada para fazer, vou comer alguma coisa. Ela come aquele padrão clássico. A pessoa fala assim, ah, não sei o que, geralmente até coloca a mão na frente da barriga. Abre a geladeira e fala assim, ah, não sei o que eu quero comer. Olha e acha que não tem nada aqui. Ela queira comer dentro da geladeira, obviamente ela não está com fome, ela está entediada, está querendo uma recompensa, qualquer outra coisa que não fome, e vai pedir outra coisa para comer. Esse padrão alimentar, quando a pessoa usa liraglutida, Ozempic, etc, etc, análogos de GLP-1 no geral, piora o padrão alimentar dessa pessoa. Porque se ela não corrigiu o padrão alimentar que ela tinha anteriormente, na hora que ela tiver esse impulso, ela vai estar se sentindo empanzinada até na goela. Então, em vez de comer arroz, feijão, carne, uma alimentação que seria melhor para ela, ela vai optar por alimentos mais palatáveis, que é o que geralmente acontece. Então ela pede pizza, hambúrguer, alimentos ricos em sódio e gordura, porque desce mais fácil. Então a pessoa troca o almoço dela de um PF para uma pizza, um hambúrguer lá desses fast food. E qual que é o problema disso? Ela até está comendo pouco por causa da medicação,
Só que a medicação você não vai poder manter para sempre, porque cria uma série de problemas metabólicos depois. E na hora que você tira a medicação, a fome dela volta no talo. Ela não aprendeu a comer direito. Só que a fome dela voltou no talo com ela desaprendendo a comer certo. Então cria o pior dos mundos. A pessoa não tem controle mais sobre o que vai comer, porque a fome dela parou de ser inibida e ela desaprendeu a comer certo. Porque como a via anorexígena dela estava sendo estimulada com mais frequência, ela preferiu alimentos superpalatáveis. Então, geralmente, como medicamento único para emagrecer, usar liraglutida, Ozempic, etc., esses análogos de GLP-1, achando que vai emagrecer, a pessoa vai cair num padrão alimentar pior do que ela estava antes. Então, na minha opinião, medicamentos assim são bons? São. Como adjuvantes, ou seja, como ajuda para quem está querendo emagrecer e já está fazendo dieta e exercício. Aí é bom. A pessoa que só toma isso e acha que vai emagrecer por causa disso, o Vitor Reis fala sobre anabolizante. Eu acho que hoje eu já falei pra caramba, mas eu vou fazer uma live específica. Anabolizante, na verdade, os hormônios anabolizantes, eles são um mundo à parte. Tem muita coisa para fazer, pra você ter ideia. Tem um livro sobre testosterona que eu tô louco para comprar. Só que é umas 600 páginas só de testosterona, tudo que você precisa saber sobre testosterona, mas 600 páginas. Então, se eu fosse emendar anabolizante nessa live, a gente ia ficar aqui até depois de amanhã. Jéssica Branco. Porque a ciência ainda não inventou uma cerveja que não dê ressaca. Essa seria uma boa. Então, levando em consideração que foi uma pergunta não de zoeira. O que acontece? Não é cerveja que dá ressaca. A ressaca que você sente vem de dois fatores principais: desidratação e acúmulo de aldeído no seu corpo. Quando o álcool é metabolizado, o álcool é transformado em acetaldeído pela álcool desidrogenase. O acetaldeído, que é extremamente tóxico para o seu corpo, ele tende a ser metabolizado o mais rápido possível para causar menos dano do que ele causaria normalmente. Aí vem a aldeído desidrogenase e transforma o acetaldeído em acetato. E é justamente o acúmulo de acetaldeído e acetato que faz você se sentir náusea, aquela sensação de vômito, etc. Todos os efeitos da ressaca que você sente, desidratação e acúmulo de acetaldeído. Tem até uma curiosidade interessante, a população asiática, de ascendência asiática, ou descendentes de asiáticos, eles têm mais dificuldade para metabolizar o álcool, porque eles têm deficiência da aldeído desidrogenase. Então, eles vão acumular muito mais acetaldeído no corpo dele do que uma pessoa caucasiana ou mesmo de ascendência africana. Então, uma dose. Álcool faz mal em todas as doses, mas só para você entender, uma dose de caipirinha, uma dose de cachaça para um caucasiano causa, tô chutando, é óbvio que não é matemático assim, mas causa metade do dano que causaria para um asiático que tem a deficiência na produção dessa enzima. Então, se você for descendente de asiático, toma cuidado com a bebedeira. E é justamente esse acúmulo de aldeído que dá aquelas características que geralmente a gente vê em pessoa que está bêbada, aquela carinha mais vermelhinha, o olhinho mais fechado. Ele faz ele faz uma vasodilatação nos músculos da face e nos vasos da face, então você tem um rugor e um calor na face, e geralmente por isso que a pessoa, junto com o efeito pró-GABAérgico do álcool, por isso que a pessoa fica com aquele olhinho fechado e a bochecha mais rosada. Eu tenho que comprar um banco melhor para essa bike. Ai, Deus. Vitor Alexandre Mendes Barros. Vitor estudou comigo. Quais fatores, além do saldo calórico, são importantes para o emagrecimento? E como minimizar lesões musculares?
além do saldo calórico, você tem que entender que não é só o saldo calórico, ou principalmente o saldo calórico que vai te fazer emagrecer. Muita gente acha que está consumindo 3.000 calorias por dia, se cortar para 1.000 calorias amanhã, vai emagrecer muito mais rápido do que se ela consumisse 2.000. Qual que é o problema disso? O seu corpo, ele tem alguns freios de mão metabólico para fazer você gastar menos energia do que deveria. Então, para facilitar minha conta, que eu já falei que eu não sou bom de matemática. Supondo que você está consumindo 3.000 calorias por dia. Você gasta 2 por dia. Na hora que você passa a consumir 1, você acha que você vai emagrecer porque você está com um déficit de 1.000 calorias, não é? Qual que é o problema disso? Na hora que você passa a consumir 1, seu corpo está acostumado com 3. Então, aquela falta de energia, aquela falta de percepção da energia abundante que tinha antes, faz sua Day-Old-Night tipo 3 trabalhar mais do que ela deveria ou do jeito que ela trabalhava antes. Na verdade, o que acontece é o seguinte: com queda de ingesta calórica, você vai ter menos ação da Day-Old-Night tipo 2, menos conversão de T4 em T3, e esse T4 que está abundante no seu corpo, porque não está sendo convertido em T3 por causa da carência da ação da Day-Old-Night tipo 2, vai sobrar para a Day-Old-Night tipo 3. A Day-Old-Night tipo 3, ela transforma T4 em T3 reverso. O T3 reverso no núcleo, acho que é paraventricular do hipotálamo, mas depois eu vou dar uma conferida. Ele diminui sua secreção de TRH, diminuindo sua secreção de TSH e diminuindo sua função tireoidiana. Basicamente, o que você tem que saber disso? Na hora que você diminui a quantidade de caloria de maneira abrupta, ou seja, na hora que você tira calorias demais ou rápido demais, o que você faz é que sua velocidade metabólica caia. Então, lembra do exemplo? Você estava consumindo 3.000 calorias, gastando 2. Na hora que você passa a consumir 1, você não passa a ter 1 de déficit. Seu metabolismo diminui para que você consiga sobreviver com aquelas 1.000. Aí você vai estar, obviamente, você vai estar com um sinal de fome do caramba no seu cérebro, querendo comer até o pé da mesa. Só que você não vai ver mudança. Geralmente pessoas assim, olha muito mudança na balança, você não vai ver diminuindo o peso de jeito nenhum, só que você está fazendo um sacrifício absurdo. Na hora que você não aguentar mais, porque você não está vendo o seu peso diminuir, você acha que você tem que morrer do jeito que você está e volta a comer pior do que você comia antes. Porque você diminuiu para 1/3 do que você comia antes e não viu o resultado na velocidade ou do jeito que você queria. Esse que é o problema com quem olha só caloria e para quem olha só para balança. Para quem olha só para balança, eu dou um exemplo meio escatológico. Mas se você está preocupado em perder peso, corta um braço ou uma perna, você vai perder peso, isso eu garanto. Mas não é peso do jeito que você deveria. Por que eu dou esse exemplo? Para você entender que perda de peso não é emagrecimento. Perder peso você pode perder de 700 milhões de maneiras diferentes. Você pode, por exemplo, tomar um diurético e em um dia perder 9 litros de água. Você vai olhar na balança, menos 9 quilos. Você emagreceu? Não, você depletou sua saúde. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Então, emagrecimento não é perda de peso. Do mesmo jeito, déficit calórico não é coisa que você tem que fazer à moda Bangu. Primeira coisa que você tem que fazer, adequação alimentar dos macronutrientes. Depois, fracionamento alimentar. Depois que você fracionou esses macronutrientes da melhor maneira possível na sua rotina ao longo do dia. Depois que você já estiver seguindo à risca essa dieta, sem furar hora nenhuma, aí talvez você comece a diminuir a quantidade de calorias que você ingere. Se você já começar do jeito mais difícil que tem, cortando caloria de primeira, vai engordar. Como minimizar lesões musculares? Otimizando técnica de treino, sabendo o que você está treinando e como você deveria treinar. Você não vai treinar crossfit do mesmo jeito que você treina musculação, do mesmo jeito que você vai treinar musculação, do mesmo jeito que você treina um crossfit. Supondo que você tem uma técnica boa de musculação, retirar caloria faz você ter lesão muscular. Porque diminui sua velocidade de recuperação muscular, o que torna você mais propenso a machucar. Um exemplo, tendão demora 2 vezes mais para se recuperar do que o músculo. Então, na hora que, por exemplo, eu tenho o bíceps, tem as 2 cabeças dele e tem transição miotendínea e tendão. O meu bíceps, meu músculo bíceps braquial, ele recupera
2 vezes mais rápido do que o meu tendão. Então, na hora que eu soco muita carga e entro num overreaching não funcional, a chance de eu romper um tendão por causa disso é gigantesca. E isso piora com o uso de anabolizante. Então, não corta caloria, fracionamento alimentar, adequa a dieta e concentra na sua técnica de treino. 45 minutos já. Gostei. Léo Hogg. Cardio em jejum ou não? Excelente pergunta. Léo, basicamente, o que você tem que lembrar é do trabalho de uma pesquisadora, um trabalho muito bom de uma pesquisadora, chama Karen Proin. A Karen, ela foi uma das primeiras, a primeira pesquisadora a utilizar o jejum como forma de modificação metabólica, principalmente do metabolismo da glicose e insulina. O que ela viu é que jejuns prolongados ativam um sistema que chama o sistema de ubiquitina proteasoma. Imagina como se fosse... Sua casa é uma célula, tem que entrar energia para dentro dela. Imagina que a porta por onde você entra é a porta por onde essa energia vai entrar. E a insulina é a chave da porta que te deixa entrar ou não. Imagina se você tem aquela fechadura antiga, que a chave agarra e você não consegue girar de jeito nenhum, e você não consegue entrar, tem vezes que você consegue entrar, tem vezes que você não consegue. Isso dificulta a entrada de energia na célula. Do mesmo jeito, na hora que você tem um receptor tipo GLUT4, que ele sofreu uma ação que fez ele ficar menos eficiente do que ele deveria, você tem uma resistência à insulina nesse receptor. Qual que é a solução? Para sua casa, trocar a fechadura. O que a Karen Proin viu? Jejuns prolongados ou jejuns intermitentes, eles têm a capacidade de fazer troca dessa fechadura, que é o sistema ubiquitina proteasoma. É fazer a ubiquitinização desse receptor, tipo GLUT4, e troca ele por um novo, a grossíssimo modo. Então, jejuns têm, sim, a capacidade de abaixar sua resistência periférica à insulina. Veja, jejum intermitente, jejum prolongado, não é garantia que você vai emagrecer. Se você não estiver fazendo dieta direito, você só vai engordar. E vai engordar pior do que a pessoa que estava comendo fracionado. Então, cardio em jejum ou não? Depende. Você se sente mais confortável? Tem gente que não gosta de comer de manhã. Eu gosto. Para mim é tranquilo. Eu faço uma vitamina e eu acho ela maravilhosa. Acho que foi um dos melhores achados que eu já tive na minha vida. Meu nutricionista me passou, não largo nem pro decreto. Eu acho uma das melhores coisas. De manhã já mato 3 frutas. Mas enfim. Eu não me importo em treinar não estando em jejum. Tem gente que se importa. Tem gente que se sente pesado. O único horário do dia que tem para treinar é de manhã e não gosta de comer nada. Não tem problema. Depois de um período de adaptação, você não vai fazer a mesma quantidade de exercício que você faria se você estivesse bem alimentado. Depois desse período de adaptação, o que você vai fazer é voltar à carga do jeito que você estava. O que a Karen Proin viu? Se você fizesse exercício, principalmente até 65% do seu VO2 máximo, que é mais ou menos, não, eu devo estar um pouquinho a mais, 163 batimentos. Então estou um pouquinho acima do meu 65%. Esses exercícios em jejum, eles potencializam a ação da ubiquitina proteasoma e diminui a secreção de SOX3. Então melhora a sua resistência à insulina. Só que qual que é o problema? Esse mesmo efeito de melhora à resistência à insulina, você teria se você padronizasse a sua dieta. Às vezes, para algumas pessoas que não se adaptam a treinar em jejum, a queda de performance dela é tão grande que não compensa esse benefício metabólico. Então vamos supor, vou colocar em caloria, mas não é isso que acontece, pelo amor de Deus, mas só para você entender. Vamos supor que treinando em jejum você vai queimar 50 calorias a mais. Só que como você está muito mais depletado, nesse treino você vai gastar 75, 100 calorias a menos. Então não compensa. Se você estivesse bem alimentado, você ia gastar mais calorias. Não é isso que acontece, pelo amor de Deus. Exercício não é para queimar calorias. Exercício é para te condicionar metabólica e fisicamente. O que vai te emagrecer é dieta, não é exercício. Só coloquei esse exemplo para você entender.
Então, às vezes, a queda na performance de uma pessoa, enquanto ela está fazendo exercício físico, não compensa essa ativação metabólica a mais que ela vai ter. Já vi alguns mitos sobre esse cardio em jejum, que ele diminui cortisol. Véi, besteira pura. Na verdade, ele aumenta seu nível de cortisol. Você tem um pico de cortisol assim que você acorda, mais ou menos próximo das 7, 8 horas da manhã. E se você fizer exercício em jejum, lembra do que eu falei sobre cortisol? É um hormônio neurotrófico, vai aumentar a sua tensão e ele faz a manutenção da sua glicemia. Então, para uma pessoa que está em jejum desde a noite passada, que está fazendo um exercício que demanda atenção, exercício físico, que vai demandar atenção, e ela está em jejum desde a noite passada, cortisol vai subir. Tem gente que fala que desce. Não sei de onde que essa pessoa tirou. Não deve ter lido direito. Qual que é um outro benefício do treino em jejum? Ele aumenta a biogênese mitocondrial. Mitocôndria é uma organela da célula que faz o processamento de energia. Então, na hora que você faz biogênese mitocondrial, na hora que você aumenta a quantidade de mitocôndria, o seu músculo passa a conseguir lidar melhor com a energia que você recebe. Exercício em jejum, exercício até 65% do seu VO2 máximo, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui, serve para condicionar o seu metabolismo a lidar melhor com a energia que você recebe. É basicamente isso. Exercício em jejum potencializa isso, mas não significativamente mas não de forma significativa o suficiente para que você consiga ter uma melhora caso o seu nível de treinamento caia. Então, aeróbico em jejum ou não, você que sabe. E vamos para o tema da live, que já tá longa pra cacete. 51 minutos. Vou tentar resumir ela nesses próximos 10. Relação entre gordura visceral e diabetes mellitus tipo 2. Vamos primeiro pro conceito do que é gordura visceral e do que é diabetes. Diabetes tipo 2 é uma doença metabólica caracterizada por resistência à insulina, a ação da insulina na célula. O que acontece? Nós temos vários receptores para entrar glicose dentro da célula. Temos receptor tipo GLUT1, 2, 3 e 4. Tipo GLUT1 está presente em feto e em criança. É muito raro você achar em adulto. GLUT2, fígado e pâncreas. Tipo 3, sistema nervoso central. E tipo 4, músculos. Só o tipo 4 é insulino dependente. Os outros não dependem necessariamente da insulina para funcionar, o que faz sentido. O seu pâncreas é quem produz insulina, como é que ele precisa da insulina para deixar a glicose entrar para ele saber que ele precisa produzir insulina? Não faz sentido. Nos receptores tipo GLUT4, eles são baseados num sistema que chama tirosinoquinase. Basicamente você tem a célula, essa aqui é a membrana celular, e você tem um receptor nela. O receptor tinha uma parte para fora e uma parte para dentro. Essa parte para fora é chamada de parte alfa. Essa parte para dentro é chamada de parte beta. Essa parte beta, depois que a insulina liga aqui, ela desfaz, que a gente chama de fosforilação, ela desfaz e cai como se fosse uma cascata de informação para dentro da célula. Qual que é o problema disso? Essa informação que ela faz depende da fosforilação que ela sofre ser baseada em resíduo de tirosina. Daí o nome. Quinase, fosforilação, tirosina, tirosina. Então, um sistema de tirosina-quinase é um sistema que fosforila a base de receptores de tirosina. Na hora que você tem picos de insulina o tempo todo, lembra que eu falei que junto com a insulina você produz SOX3 para modular a ação da insulina? Como é que a SOX3 modula essa ação? Criando uma certa resistência à ação da insulina. Ela faz com que a parte beta do receptor baseado em tirosina-quinase troque a tirosina por serina. E é como se você tivesse trocado o combustível do seu carro de gasolina para acetona, sei lá, que você usa para tirar esmalte. É muito menos potente, é muito menos inteligente você fazer esse tipo de coisa. Então, na hora que você tem picos de glicemia frequentes, junto com o pico de SOX3,
você cria uma resistência à insulina nos receptores tipo GLUT4. Então, os receptores que deveriam estar sendo baseados em tirosina quinase, eles estão sendo baseados em serina. Então, resumindo, para quem tem diabetes tipo 2, o receptor dele é menos eficiente para colocar glicose dentro da célula do que de uma pessoa que não tem essa resistência. E qual que é a relação disso com gordura visceral? A gordura visceral, ela é um órgão endócrino. Tem vários endócrinos que caracterizam a gordura já como um órgão endócrino. Gordura visceral é a gordura que se acumula entre as vísceras, entre os seus órgãos, no seu abdômen. Ela produz 1/3 da interleucina 6 total no seu corpo. Qual que é o problema disso? Interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória, ou seja, ela aumenta a inflamação no seu organismo. Por que isso acontece? Imagina que aqui está o adipócito, que é a célula de gordura. Na hora que você coloca muita gordura nele, ele vai inchar. Só que para alimentar esse adipócito, você tem um tanto de ramo, de vaso, que vai levar sangue para lá. Na hora que esse adipócito incha, ele comprime os vasos que estão na periferia dele. Então, os que estão mais para o centro dessa estrutura começam a não receber aporte sanguíneo adequado e entram em apoptose, que é uma morte celular programada. Aí você pode pensar que é legal porque a sua gordura está morrendo. Não, não é legal. Porque você lembra que eu falei que não está chegando sangue lá? Se não está chegando sangue, como é que você vai tirar essa célula que está morrendo, que está morta lá? Esse aqui é o problema. Então, os fragmentos dessas células mortas são chamados de dumps, que é como se fosse um negócio tipo lixão. Esses dumps, eles são retirados de lá por macrófagos, que são células do nosso sistema imune, responsável por fagocitar, ou seja, comer corpos indesejados no seu corpo. Bactéria, toxinas, etc, etc. Qual que é o problema disso? Na hora que você tem uma hipertrofia do seu tecido adiposo, você forma uma estrutura que chama Crown-like structures, que é uma estrutura similar a uma coroa. Essa estrutura similar a uma coroa tem uma hipertrofia na periferia, só que o centro dela não está recebendo sangue do jeito que deveria. Então essas células do meio morrem, as células da periferia não. Você tem migração de macrófago do seu sangue para o centro dessa estrutura similar a uma coroa. Os macrófagos vão comer esses fragmentos, esses dumps, e liberar citocina pró-inflamatória, interleucina 6, TNF-alfa e NF-kappa-beta. Qual que é o problema disso? TNF-alfa, extremamente prejudicial para sua musculatura. Inclusive, quando ele foi descoberto, o nome dele era caquectina, ou seja, proteína indutora de caquexia. Caquético é aquele velhinho que você olha que não tem muita musculatura. Você fala que ele está caquético. Termo médico para quem não tem muita musculatura, caquexia. Então, TNF-alfa é extremamente prejudicial para sua musculatura. Tanto é que eu aposto com você que todo velhinho, ou todo gordinho de bar que você vê, tem aquela barriga mais pronunciada, o braço dele é fino, proporcionalmente ao tronco. Ou às vezes não é fino, mas é grosso só por causa de gordura. Você pegar ali, tem pouco músculo. A gordura visceral, ela vai liberar interleucina 6 e TNF-alfa. Os dois são extremamente inflamatórios. E qual que é o problema disso? Interleucina 6 é uma citocina. Lembra do que eu falei, do que seu corpo produz para controlar a citocina? SOX3. SOX3 é uma proteína especializada em controle de ação de citocina. Então, na hora que sua gordura visceral produz mais citocina, o seu pâncreas, seu metabolismo no geral, vai produzir mais SOX3 para tentar controlar a ação dessas citocinas pró-inflamatórias. Junto com a SOX3, uma ação dela é regular a ação da insulina. Então, para você entender, o aumento da inflamação causado pela gordura visceral aumenta a sua resistência à insulina, o que aumenta a sua probabilidade de ficar diabético. Então, gordura visceral tem uma relação direta com diabetogênese, ou seja, formação ou geração de resistência à insulina. Só um segundo que eu vou mudar aqui para
pra live pra eu saber se tá tudo bem. Tá de boa. Nossa senhora, meu cabelo tá uma bosta. Assim que é bom. Vamos lá. Então, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Na hora que você aumenta a sua gordura visceral, o que você vai ter, a grossíssimo modo, é um aumento da sua resistência periférica à insulina e no núcleo arqueado do hipotálamo, você tem aquela via anorexígena e orexígena, que eu te expliquei. Qual que é o problema disso com citocina pró-inflamatória? Interleucina 6, TNF-alfa e NF-kappa-beta aumenta a resistência à insulina na via anorexígena. Ou seja, quando você está mais inflamado do que você deveria, você vai sentir mais fome do que você deveria e menos saciedade. Então, esse padrão vai levar você a comer mais errado, buscar mais recompensa na sua alimentação, o que vai fazer aumentar a sua gordura visceral, o que vai fazer aumentar, tanto direta quanto indiretamente, a sua resistência à insulina. Esse é que é o problema da gordura visceral em relação ao diabetes. Ela descontrola a sua alimentação, descontrola o jeito que você vai comer e também descontrola a sua resposta metabólica à insulina. Então, para você ter uma ideia, gordura visceral ela é responsável por 1/3 da produção de interleucina 6, só que 1/3 só da gordura visceral é adipócito, ou seja, é gordura. 2/3 dela é formado por macrófago, que é essa célula que vai fagocitar os dumps, e água. Basicamente, 1/3 só da sua gordura visceral é formado por gordura. Os outros 2/3 é água e macrófago. Ou seja, perder ela é relativamente, não vou dizer fácil, porque não é fácil, mas é relativamente simples. Porque na hora que você diminui a inflamação, você também vai diminuir a migração de macrófago para essa área, o que vai diminuir a inflamação local pela diminuição da produção de interleucina 6, o que vai diminuir o acúmulo de água no interstício. Ou seja, diminuir gordura visceral, você consegue fazer com dieta e exercício. Agora a diferença entre musculação e exercício aeróbico para gordura. Te falo no próximo banho que esse daqui já tá longo pra caramba. 62 minutos. Vocês deixem, por favor, comentário se vocês gostaram da live, o que eu tenho que melhorar. Pelo que eu tô vendo aqui, a iluminação não tá das melhores, mas também não tá ruim. Vou melhorar à medida que o tempo for passando. Eu espero ter ajudado vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me mandem por aqui ou pelo Instagram. Se vocês quiserem mandar dúvida para mim, para eu responder na próxima live, me segue lá no Instagram, que eu sempre abro a caixinha de perguntas e sempre vou responder as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Ai, agora despregar desse banco. Ai, Deus seja louvado. Ai.